e toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão, grande é o Senhor, e toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão, grande é o Senhor. Com teu fôlego em meus pulmões, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego derramamos louvor a ti. Com teu fôlego em meus pulmões, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego em meus pulmões, derramamos louvor somente a ti. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, que tudo que há em mim diga que Ele é grande, que tudo que há em mim diga que Ele é grande. Meu ser, meus ossos digam que Ele é grande. A criação diga que Ele é grande. Meu ser, meus ossos diga que Ele é grande. Com a criação cantamos que Ele é grande. Oh, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, toda a terra entoará, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Meus ossos, tudo que tenho, digam que Ele é grande. Tudo que há em Grande é o mim, Senhor, grande é o Senhor. bendize a minha alma, Bendiz a minha alma, bendize ao Senhor, bendiz ao Senhor, e não se esqueça e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, de nenhum dos seus benefícios. pois grande é o Senhor, Grande é o Senhor, grande
o Senhor. Grande é o Senhor. Oh, grande é o Senhor. Sim, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Meu Deus é grande, teu Deus é Grande grande. é o Senhor. Oh, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Oh, grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor. Grande é o nosso Deus e digno de todo louvor. Grande é o Senhor. Nós celebramos a Ele. Nós, apareceram mais 3 pedidos aqui que eu gostaria de repetir e orar. O Wellington pede oração pelos pais deles que estão em casa. Nosso irmão João Laerte pede oração pela esposa Ana Maria, que está com muita dor de cabeça. E a Débora também, né, reforça para que oremos pelo Sérgio, porque ele está com muita dor por conta da hérnia. Então vamos orar nesse sentido. A nossa irmã a Alda, ela está dizendo aqui que depois de 1 mês e 12 dias, a Cristiane teve alta, para a honra e glória do Senhor. Os rins pararam, fez hemodiálise, e nós unimos em fé, é o poder da oração, diz ela. Então nós louvamos a Cristiane que estivemos orando esse mês inteiro aí, né, pudermos ver resultado disso. Há poder quando você ora. Então eu quero convidar, nós vamos orar antes de eu compartilhar aqui a palavra. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar, Deus, a vida dos pais do Wellington. Senhor, que o Senhor possa ser com eles nessa hora, visitá-los, cuidando deles. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai Santo, também pela irmã Ana Maria, Senhor Deus, que está com muita dor de cabeça, Senhor, que o Senhor possa repreender toda a dor agora, Senhor, e aquilo que for disfunção no organismo que está causando essa dor de cabeça, que receba saúde agora, no nome de Jesus. Toda a coisa que estiver fora do lugar, Deus, em nome de Jesus, todo tipo de tensão, em o nome de Jesus, que ela possa receber agora. Deus, nós te louvamos pela a vida, Senhor Deus, da Cristiane, que teve alta. Pedimos que o Senhor possa continuar a abençoar essa família, se revelar a ela. Oramos mais uma vez pela vida do evangelista Sérgio. Senhor, que o Senhor possa repreender toda a dor, tira toda a inflamação daquela hérnia. Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Esse é um momento que é difícil para o seu servo ir para o hospital. Então, Deus, eu oro para que o Senhor possa cuidar dele, Deus. Assim como é a filha da Tatiane, Senhor Deus, a Clara, lá em Curitiba, também com problemas respiratórios. Nós cremos, Deus, que o Senhor é o Deus que cura. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém. Nós vamos, mais uma vez, ler no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler aqui no versículo, no capítulo 8, versículo 4, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4, foi o tema que nós lemos na abertura da reunião. E eu quero convidar você a ler Atos, capítulo 8, verso 4, e nós vamos ler até o verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 4 até o verso 8, e diz o seguinte: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Espírito Santo, essa é a tua palavra inspirada quando dá escrita. Inspira os nossos corações para não somente obedecer e ouvir, mas como para obedecer e aplicar, Senhor Deus, e nos movermos em direção
àquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém. O hábito, né, de estar aqui na igreja, quase que eu ia falando para você, pode se sentar. Eu acredito que você deve estar assistindo sentado aí na sua casa, né? Então, se quiser, pode levantar. Meu tema hoje, ele é oportunidade em meio à adversidade, tá bom? Ou oportunidade na adversidade, né? Você pode escolher, Raul, qual fica a melhor temática aí, tá bom? Né? Oportunidade na adversidade ou oportunidade em meio à adversidade, as duas coisas elas significam o mesmo no meu ponto de vista aqui. Mas o que eu quero dizer, quero falar sobre como essa situação que nós enfrentamos hoje, de estarmos confinados, de pararmos as nossas atividades, falando como igreja, como nós paramos a nossa ação, a nossa atitude como igreja, porque a gente não, no sentido de não nos reunirmos da maneira regular como fazíamos, de não termos reuniões da maneira como estávamos habituados. É interessante nós olharmos agora para o que as Escrituras nos ensinam e nos mostram sobre quais são as oportunidades que nós temos nesse tempo. O que é que nós estamos vivenciando hoje? Porque esse momento que vivemos é aquele momento que nós podemos parar e avaliar tudo o que tem acontecido nas nossas vidas. Tem muita gente que, ao parar e ter que deparar-se consigo mesmo, ele não consegue, ele não gosta de olhar. É difícil você parar e olhar para si mesmo, porque quando nós nos isolamos, nós estamos agora, como eu posso dizer, à mercê de olhar para os outros. Anteriormente, olhávamos para fora, anteriormente, olhávamos aquilo que estava acontecendo, e aí, hoje nós precisamos olhar para nós. É interessante que a gente sempre arruma um jeito de parar de olhar para a situação que nós estamos, porque muita gente, ao invés de olhar para si, está maratonando na Netflix. Muita gente, ao invés de olhar para si, está lá olhando, não sei se já acabou o BBB, né? Mas está lá acompanhando o que está acontecendo dentro da tal da casa. Muita gente, ao invés de olhar para si, está aproveitando que os canais da TV a cabo tá aberto aí, canais que você não pagava antes, né? Eles liberaram, então você está aproveitando para assistir todos os canais que antes não assistia. Seja lá qual for, é interessante que a gente começa a olhar um monte de coisa, não olhamos para nós. E esse tempo, enquanto cristão, Deus nos trouxe para que possamos entender, e aqui traz uma palavra. Hoje eu ouvi uma palavra, eu estava numa reunião com pastores daqui do Brasil e de fora, e nessa reunião que nós estávamos fazendo, o pastor líder ali, ele usou uma frase que realmente, ela falou forte no meu coração, em que nós precisamos não focar na distração, mas focar na missão, pelo qual nós somos chamados, porque a maneira de fazermos igreja, podemos dizer assim, ela mudou, mas a maneira de ser igreja não. Porque estar reunidos aqui não é isso que faz de você igreja, mas é o fato de você estar no corpo de Cristo. É o fato de você estar vivenciando a missão que Ele deu. Então, o que nós precisamos olhar é que quando surge a adversidade, e aqui no livro de Atos capítulo 8, nós vemos a oportunidade do Evangelho ser pregado em Samaria, que nasceu de uma adversidade. Qual foi essa adversidade? Se você for lá para o capítulo 6 de Atos, você vai ver que foram eleitos os diáconos. Entre esses diáconos, tinha um chamado Estevão. E Estevão, ele, além de fazer o seu papel diaconal, ele foi eleito ali como diácono, mas ele saía pregando, ele saía proclamando o evangelho, e muitos sacerdotes vinham disputar com ele, e ele era poderoso na palavra, diz as Escrituras, ele era cheio do Espírito Santo, e aí as pessoas começaram a ficar incomodadas com o que Estevão estava falando, resolveram apedrejá-lo. Capítulo 7,
Então tem o discurso sobre como Estevão, ele, quando foi chamado, levantaram falsas testemunhas contra ele, colocaram ele lá na praça, e aí quando ele levantou a voz, ele começou a falar, e ele veio desde o Antigo Testamento, e veio mostrando Jesus para eles, nas Escrituras, até que chegou um momento que ele falou que eles precisavam de Jesus, e que Jesus era o Filho de Deus. Eles gritaram e começaram a atacar-lhe pedra. E ele foi sendo apedrejado, e ao ser apedrejado, ele olhou para os céus, ele disse: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem sentado à destra de Deus. E aí, conforme ele diz isso, ele falece, ele morre, e as roupas deles então são pegas, e levado até um jovem chamado Saulo, que havia sido colocado como perseguidor, e ele estava ali para autorizar o apedrejamento. A Bíblia não fala se foi assim, mas eu acredito que provavelmente antes dos caras começarem a atacar pedra ali em Estevão, né? Eles provavelmente devem ter orado para a cara de Paulo, para que Paulo pudesse dar-lhe o sinal de que eles poderiam então jogar a pedra, e eles começaram a fazer isso. Mas o Estevão, cheio do Espírito Santo, só quando você está cheio do Espírito Santo você consegue fixar os olhos nos altos, porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai ficar olhando tudo que está passando ao seu redor, inclusive essas coisas que eu já falei que nos distraem. Então, aí aqui nós vemos, e quando acontece esse apedrejamento, então, versículo 1 diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. Todos aqueles que criam em Jesus começaram a sair e a se espalhar. Os 12, né, que haviam sido eleitos, eles estavam ali, eles ficaram em Jerusalém. Os demais, eles saíram sendo perseguidos, e por causa dessa perseguição contra a igreja, aqueles que iam sendo dispersos, diz aqui, olha, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Não eram os apóstolos que estavam saindo para anunciar a palavra, mas eram todos os irmãos que haviam recebido Jesus, que faziam parte da igreja. E o que eu quero dizer com isso, que aqui, né, eu começo a trazer para você quais são as nossas oportunidades. Pode ter se levantado a adversidade dessa quarentena, pode ter se levantado a adversidade da pandemia, mas a nossa função como igreja, ela não parou. Eles estavam sendo perseguidos, mas continuaram sendo igreja, porque conforme eles iam anunciando a palavra. E aí você deve se lembrar lá de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, que ele diz da seguinte maneira: mas vós ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, nos diz Marcos 16, perdão, mas no Marcos 19, no 28, 19, ele fala: e portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Irmãos, nós precisamos saber de que quando você é igreja, você vai, e onde você vai, você anuncia o evangelho. Não interessa se a perseguição, você continua na sua missão, que é anunciar o evangelho. Nós precisamos, igreja, lembrar de que fomos chamados em meio à adversidade, e o próprio Jesus disse da seguinte maneira: não vos assusteis se o mundo vos odeia, porque primeiramente eles odiaram a mim, e se eles perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês. A igreja não tem que ficar preocupada de que está sendo perseguida, mas a igreja precisa saber que essa é uma oportunidade de fazer o evangelho conhecido por meio da situação em que você está vivendo. Se você está na sua casa, eu quero convidar você a simplesmente, tem alguém que não é salvo, continua a vivenciar o evangelho, porque a sua ação prega para ele. Se você tem liberdade de falar
fala para ele. Se você tem liberdade de postar, posta para eles. O que você precisa fazer é usar toda a oportunidade, porque aqueles que estavam indo por toda parte estavam anunciando a palavra. E foi numa dessa de que Filipe, que estava também entre os apóstolos, Filipe, que foi chamado para estar com eles, este Filipe, ele que foi um dos diáconos ali levantados, ele foi também para a cidade de Samaria, e quando chegou em Samaria, ele pregava o evangelho, ele pregava a Cristo, e diz aqui o texto bíblico, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Uma coisa interessante que nós podemos ver é que quando nós falamos qualquer coisa hoje em dia, quando você abre o seu Instagram, o seu Facebook, o seu YouTube e você faz uma live, tem gente que vem olhar para ver o que é que você está falando. E se você então abrir essa oportunidade, pastor, como é que eu vou pregar se eu não posso sair de casa? Na quarta-feira passada, o evangelista Sérgio, ele nos disse que nós devemos prosseguir estando parados, nós devemos ir mesmo que estamos em casa. Como eu vou estando em casa? É simples. Tudo que você faz é você ser intencional na sua relação com Deus, porque você posta não para que as pessoas curtam, mas para que alguém seja alcançado pelaquela palavra que Deus colocou em você. Irmãos, esse é o tempo em que nós precisamos aproveitar. A tecnologia, ela proporciona oportunidade para você ir, mesmo quando está sendo disperso, mesmo quando está sendo perseguido. Se eu fosse poder caracterizar isso, uma das coisas que eu vejo é o seguinte: a igreja, às quartas-feiras, aos domingos, estávamos todos juntinhos aqui, até que veio um vírus e fez com que a gente dispersasse. A gente não pode mais reunir junto, estar junto, mas o evangelho, ele não está preso. O evangelho, ele não está coibido de mover. E como é que ele se move? Quando você fala, quando você vive, quando você expressa. É o que nós aprendemos olhando aqui o texto. E sabe de uma coisa? O verso 7 diz: pois muitos espíritos imundos saíam dos que o tinham, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Nós acabamos de receber aqui mesmo, nessa página do Facebook aqui, ou do YouTube aqui, testemunhos de gente que foi curada, porque nós oramos. Mas pastor, teve muita gente que morreu. Nós oramos, mas morreu. Sim, houve muita gente que infelizmente, inclusive muitos salvos, eles morreram. Mas eu preciso te dizer uma coisa: quando você olha os números, quando você olha as estatísticas, existe mais gente que foi curado do que aqueles que morreram. Então sabe, e muitos destes que foram curados, eles estavam em situação. Eu hoje ouvi um áudio do Alexandre, que me dizia que o pai dele falou o seguinte: o médico virou para ele e falou: olha, quando você chegou aqui, você estava muito mal, e nós deveríamos ter entubado você, mas não entubamos. Sabe de uma coisa? Nós achamos, os médicos disseram isso para ele, nós achamos que você não sobreviveria. E ele disse: eu sei, mas sabe de uma coisa, doutor? Eu sei que foram as orações que não me deixaram morrer. Irmãos, o que eu quero dizer para você é que ainda não é por causa de um empecilho que nós vamos deixar de falar. Você vai e fala, porque quando você fala, você recebeu em você a autoridade para expulsar os espíritos malignos. Você recebeu em você autoridade para curar os paralíticos e coxos. E aqui eu quero fazer uma ilustração. Tem gente que está paralítico não das pernas, mas da ação, porque a
a situação parece que paralisou ele. É tempo de você fazer como Pedro e dizer: em nome de Jesus, levanta e anda, sai dessa cama, sai desse lugar e começa a caminhar, porque Ele te cura. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e se move. Tem gente que está coxo espiritualmente, mas nós viemos nessa noite para dizer que é tempo de caminhar. E aí, irmãos, e aí dizia que havia grande alegria na cidade. Por que a grande alegria? Por causa daquilo que estava acontecendo. E aí nós entendemos como é que nós podemos enfrentar ou aproveitar as oportunidades no meio dessas adversidades. Eu vou te dar 3 princípios para que você possa vivenciar isso. O primeiro princípio é o princípio da obediência. Lá em Atos capítulo 5, versículo 28, no verso 29, capítulo 5, versos 28 e 29 diz: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome. E eis que insiste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se nós quisermos avançar em meio à adversidade, nós precisamos ouvir o que Ele nos mandou fazer. Por isso que eu fiquei com aquela palavra que temos que focar na missão estabelecida, ainda que o nosso como seja de maneira diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós lemos as Escrituras, lá em 1 Samuel 15, 22, nós vemos o seguinte. Em 1 Samuel 15, 22 diz: mas que Deus, Ele não se agrada de sacrifícios, mas de que obedeçam a sua palavra. Não adianta nada você ofertar, você dizimar, você vir para a igreja, você cantar, você fazer as coisas, se você não está disposto a obedecer Deus para aquilo que Ele te chamou. Outro dia eu aconselhava um jovem, e eu falei para ele da seguinte maneira: a parte triste é que tem muita gente que vai chegar no grande dia e falar: Senhor, em teu nome eu falei novas línguas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu curei os enfermos. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que ele vai dizer isso? Porque Deus não mandou ele falar novas línguas, Deus não mandou ele curar os enfermos, Deus não mandou ele expulsar os demônios, Deus mandou ele prosseguir com a missão. Mas então, pastor, não é para curar, não é para expulsar, não é para falar novas línguas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes a gente fica tão entretido pelo aquilo que nós estamos fazendo que deixamos de obedecer a Deus. Não adianta eu ofertar e eu dizimar se eu não estou disposto a obedecer, porque Deus, Ele se agrada não de sacrifícios, mas de que lhe obedeçam. E a minha pergunta é: o que foi que Deus falou para você? Eu não estou dizendo o que foi que o profeta veio e falou, eu não estou dizendo o que foi que alguém falou, o que minha mãe desejava para mim, mas eu estou dizendo o que é que você fez com aquilo que Ele falou lá quando você entrou no seu quarto, fechou a sua porta para que o Pai que te veio em oculto pudesse te revelar. Eu não sei porque eu não entrei no quarto. Então, meu irmão, você precisa entrar no quarto. Minha irmã, você precisa fechar a sua porta e falar com Ele para que você possa fazer aquilo que Ele te chamou. Tem gente tentando ser pregador quando Deus lhe chamou para ser cantor. Tem gente tentando ser cantor quando Deus lhe chamou para ser músico. Tem gente tentando ser músico quando Deus lhe chamou para que ele fosse empresário. Tem gente tentando ser empresário quando Deus lhe chamou
chamou para ser político. Tem gente tentando ser político quando Deus lhe chamou para estar no púlpito e pegar a palavra. Nós precisamos ouvir aquele lado que Ele está mandando, porque o reino de Deus, ele precisa avançar naquilo que Deus está te chamando para fazer. O segundo princípio que eu falo para você é o princípio da ousadia. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, lá no versículo 6, nós lemos da seguinte maneira. Deixa eu abrir aqui a Bíblia rapidinho, né? Lá ele diz da seguinte maneira: por este motivo eu te lembro que desperte o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Primeira coisa que você precisa entender: a ousadia, ela não vem sobre você simplesmente porque você é ousado, mas ela vem sobre você porque Deus, ele impôs as mãos sobre você, ele te abençoou. Ele pode ter usado um pastor para isso, ele pode ter usado um apóstolo, um profeta, não interessa. Até mesmo seu próprio pai pode já ter imposto a mão sobre você e declarado uma palavra. Então o dom de Deus está lá porque foi imposto as mãos sobre você. E o versículo 7 ele diz: porque Deus não nos deu espírito de temor. Então para de ficar com medo daquilo que as pessoas vão dizer, daquilo que as pessoas vão pensar, porque você precisa ousar. Porque o verso dos versos diz: mas de ousadia, de amor e de uma mente sóbria. Irmãos, você recebeu o Espírito de Deus para que possa ir. Em 1 Coríntios, lá no capítulo 8, ele diz, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: de que não vos faltará o Espírito ou o dom espiritual para o tempo do fim. Nós estamos chegando no tempo do fim. Lá em Atos 5:40, nós lemos da seguinte maneira: e eles concordaram com o Gamaliel, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Eles receberam a ordem, eles apanharam e falaram: não fale no nome de Jesus. Mas olha só o que diz o verso 41: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijaram-se de serem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. 42, e todos os dias nos templos, na casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Não interessa o que falaram para você, mas o que você precisa é obedecer aquilo que Ele te falou. Irmãos, eu vim chamar você, Novo Testamento, dizendo: segue o princípio da obediência, segue o princípio da ousadia, mas também segue o princípio de focar na missão. Sabe por quê? Porque quando nós vemos aqui no versículo 20 do capítulo 8, nós vemos acontecendo o seguinte: mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste de que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ali estava o mágico querendo, Ananias tentando ganhar o dinheiro, tentando receber, ou Simão o mágico tentando receber o dom do Espírito Santo, pagando dinheiro. Não, irmãos, não é essa maneira de você receber o dom do Espírito Santo. Não é pagar para um pastor ungir você, não é pagar para um pastor colocar um cargo para você, não é pagar para um pastor fazer aquilo que você quer fazer simplesmente para continuar ganhando fama. O que nós precisamos fazer é simplesmente colocar diante daquele que nos chamou e focar no chamado dele, para que nós possamos prosseguir na missão que Ele colocou sobre nós. E quando nós vamos, aí nós olhamos aqui no versículo 25,
26, ele diz da seguinte maneira, e falando sobre Felipe novamente, e aí Felipe estava ali na aldeia, pregando, porque o versículo 25 diz o seguinte, eles saindo, falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas vezes os samaritanos anunciaram o evangelho. Felipe estava pregando o evangelho, grande avivamento estava acontecendo em Samaria, e o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está ao deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, mordomo da Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente dos seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. E aí Felipe chegando, e disse o Espírito a Felipe, chega-te junto desse carro. Irmãos, para onde foi que o Espírito Santo falou para você correr? Ele falou para você chegar junto de alguma coisa, mas você fica pensando, o que é que vai fazer? Imagina isso, estava lá, o carro caminhando, andando, porque ele tinha que voltar para a sua cidade, e Felipe a pé, correndo, Deus lhe deu força para aparelhar com o carro, correr na mesma velocidade do cavalo, e ali poder falar, e ainda vai acompanhando e olhando para ele, dizendo, e aí, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E aí o Felipe, olha, eu te explico, entra para cá, me diz o que é que ele está dizendo, está falando dele, está falando de outro, e ele começa a anunciar a Jesus. Quando ele te manda emparelhar com alguém, é para que você anuncie a Jesus, não é para falar de si mesmo. Quando ele te manda aparelhar com alguém, é para anunciar Jesus, não é para anunciar, como o meu pastor canta, como o meu pastor prega, como a igreja canta, como eu isso, como eu aquilo, como o meu ministério aquilo outro. Não, nós precisamos fazer o nosso rei conhecido. Foca na missão. Eu já li para vocês aqui Mateus 28:19, que diz exatamente isso. Olha, e vocês quando forem, vocês vão anunciar desse evangelho para as pessoas, ensinam eles a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Irmão, e aqui eu quero fazer minha propaganda de sempre. Vem para a escola dominical para que você possa aprender, porque não tem jeito de você ensinar alguém se você não sentar para aprender. E tem um ditado no mundo que diz o seguinte: quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. É tempo de muita gente se sentar para aprender, porque tem gente querendo ministrar sem sentar para ouvir a palavra. Você precisa sentar, estudar a palavra, passar tempo na presença de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus nos tem dito. Irmãos, e aí quando nós fazemos isso, sabe aquilo que está escrito em Lucas? Eu quero caminhar para o final aqui quase, né? Sabe aquilo que está escrito em Lucas? Lucas, ele fala da seguinte maneira, que nós precisamos entender de que Jesus, ele fala da seguinte maneira, melhor, né, Lucas? Jesus, ele diz da seguinte maneira: olha, eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e para desfazer toda a obra do diabo. Irmãos, nós precisamos focar na missão, porque só quando nós focamos na missão, e por missão aqui o que eu quero dizer é aquilo que Deus te chamou para fazer. Se Ele te chamou para criar filhos, seja o melhor pai, a melhor mãe que pode existir sobre a face do planeta, porque Ele te chamou com uma missão específica. Se Ele te chamou para que você seja dono de uma empresa, seja o melhor dono de empresa que existe, porque Ele te chamou para uma missão específica. Mas nós precisamos entender de que eis que eu vos dou o poder. Ele nos deu poder. Você recebeu o poder. O que é que vai fazer com o poder que Ele te deu? É hora de obedecer e começar a correr em direção ao carro que Ele falou para você, e emparelha com Ele e fala de que Ele vem, fala de que Ele pode, fala, Ele vem, Ele pode, Ele me deu poder. Nós precisamos saber, se quisermos ser aquele que vai sair com boas novas, nós precisamos saber que é agora que nós vamos preparando
Eu acredito que aquela pomba que o pastor Antônio Carlos falou, lá dentro da arca, ela devia treinar voo, ela devia voar para um lado, ela devia voar para o outro, treinando para quando ela saísse de dentro da arca. Tem muita gente, Juninho, que está esperando sair de dentro da quarentena para treinar, estar na presença de Deus. Não. Esse é o momento de você treinar, de você realizar o estar na presença de Deus, ouvir a Deus, e para que Ele te deu poder para pisar serpentes e escorpiões e desfazer toda a obra do diabo. E eu quero dizer para você, e aí eu vou sentar sobre 3 coisas que o diabo usa para tentar nos tirar o foco da missão. Ele usa 3 truques para tentar nos tirar do foco da missão. O primeiro deles é a tirania do urgente, porque você começa a perceber, principalmente agora que nós ficamos em casa, você levanta, vira para cá, vira para lá, e logo já deu meio-dia. Você senta, come, vira para cá, vira para lá, logo já é 3 da tarde. Você senta, assiste alguma coisa e logo já são 6 da tarde. Quando você percebe, você foi dando atenção para um monte de coisa. E aí porque você às vezes fica correndo atrás de querer fazer um monte de coisa. Já percebeu aquela coisa? Começa a lavar louça, aí lembra que não arrumou a cama, e aí ele começa a arrumar a cama, aí lembra que falta limpar o banheiro, aí começa a limpar o banheiro e lembra que não lavou a louça, aí ele volta para a louça, aí ele vai para a cama, ele vai para o banheiro e fica andando para lá e para cá, porque todas essas coisas são urgentes. Não foca naquilo que foi chamado, aquilo que Deus te colocou para fazer. E eu estou usando essa ilustração do nosso dia a dia, mas eu quero falar sobre às vezes o diabo ele coloca um problema na nossa vida e nós focamos porque aquele problema se torna urgente e nós perdemos o foco da missão. A maneira, se ele não pode te fazer desviar, ele vai fazer desfocar. Então você precisa entender de que ao invés de perder o foco, você precisa fazer como fez Eliseu, quando eles falavam para ele: você sabia que hoje o Senhor vai levar o seu mestre? Ele dizia: sim, eu sei. Calai-vos, não me distraia, eu sei que ele vai, e eu não posso tirar o olho dele. Se eu quiser a porção dobrada, tem gente querendo a porção dobrada, mas tirando o olho daquilo que é principal. Se você quer a porção dobrada, não tira os seus olhos de Jesus, autor e consumador da nossa fé. A segunda coisa que ele usa é a segurança do perigo, porque nós protegidos aqui, por causa do coronavírus, a gente não sai de casa, a gente não se mexe, a gente não se move. Sabe por quê? Porque a gente tem medo que se colocar o nariz para fora da porta, o vírus vai grudar na cara e vai roubar-lhe todo o seu ar. Veja bem, eu não estou falando de que não temos que tomar cuidado, isso é perigo, mas a segurança contra o perigo faz com que a gente vá e fica escondido e não faça aquilo que fomos chamados para fazer. Faça com que a gente não fala de que Jesus Cristo cura, liberta, de que não fala que Jesus Cristo vai voltar, de que Jesus Cristo salva. Nós não falamos, sabe por quê? Porque nós estamos seguros aqui, e eu não posso, quando terminar a quarentena, eu saio e prego. E por que você, ao invés de ficar passando o feed lá dos seus de notícias, das suas redes sociais, você não aproveita para proclamar a Cristo Jesus? E a terceira coisa é que ele nos dá a segurança de que gradualmente vai passar. Gradualmente vai passar. Mas eu ouço Jesus dizendo, e como eu falei, eu vou encerrar aqui, senão se me deixar isso aqui já me dá um outro sermão. Mas eu ouço Jesus dizendo da seguinte maneira: o reino de Deus é tomado à força, e os violentos os tomam pela força. Que é isso? Jesus está dizendo para você sair dando burdoada para lá e para cá? Não, o que ele está dizendo é o seguinte: toma a postura de soldado, toma a postura de quem foi chamado, e começa a caminhar na direção que ele colocou você, naquilo que ele te chamou para fazer.
porque quando você olha isso, você vai ver que as oportunidades que estão surgindo, eu fui mandado embora, então eu preciso, né? Agora a minha urgência é arrumar um emprego. Sim, você pode arrumar um emprego, mas quem sabe esse mandar embora de Deus não é a oportunidade que Ele está te dando para você ter a flexibilidade de pregar o Evangelho, de abrir um negócio seu, e assim você pode ir por todo canto, sem ter se preocupar se o patrão vai deixar você ir ou não. Se eu não estivesse trabalhando, eu iria naquela viagem missionária. Pois bem, agora você está desempregado, e aí? Nós precisamos olhar para aquilo que Deus falou. Nós precisamos começar a nos mover. Não seja preso pela tirania da urgência. Tenho que arrumar um emprego. Não, eu preciso ficar aqui porque é segurança, eu não posso gastar todo o dinheiro. Não, logo vai vir o seguro-desemprego de pouquinho em pouquinho. Não é como diz lá o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Mas Deus, Ele está falando para você fazer que nem Elias. Come um bocado e corre 40 dias. Então não se preocupa com a adversidade. Porque ela é nada mais, nada menos que uma oportunidade. E eu quero lembrar de um dito que eu lendo sobre desenvolvimento pessoal. Você sabe que eu gosto desse assunto. E eu vi uma vez falando que em chinês, não me lembro a palavra exata, mas a maneira como os caracteres são escritos, eles tanto podem significar oportunidade ou perigo, ou crise. Então, se você acha que nós estamos em crise, deixa eu te lembrar que crise é uma oportunidade de fazer o reino conhecido, de vivenciar aquilo que Deus falou. O problema de nós não vivermos o que Deus promete nas Escrituras é porque nós nos distraímos com as coisas da vida em vez de viver a vida que Deus falou para viver. É isso que acontece. E eu quero orar nesse instante. Mantenha os seus olhos no propósito que Deus te chamou. Qual é a missão que está diante de você? Qual é a missão que está diante de você? Ele te dá a oportunidade de, no meio da perseguição, no meio da dispersão, estar fazendo Ele conhecido. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora, invocamos a Tua presença. Deus, em meio à adversidade que temos enfrentado, abra os nossos olhos para vermos a oportunidade. Assim como Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos de Geazi, para que ele veja que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E aquela adversidade de ser cercado pelo exército sírio, quando Geazi levantou os olhos, ele viu a oportunidade de que tinha um exército muito maior circundando-os, que cegou os assírios, e eles conduziram os assírios para a mão até a casa do rei. Então, Deus, eu oro agora que aos meus irmãos abrirem os olhos, seja a mente deles iluminada. Aos meus irmãos abrirem os olhos, sejam os olhos deles abertos para aquilo que o Senhor vai fazer. Deus, para que nós possamos entender que esse tempo de quarentena é tempo de experimentarmos, sim, o caminhar e cumprir a missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. E essa missão é fazer Deus conhecido, fazer Cristo conhecido onde Ele ainda não o é. Sim, o Evangelho do Reino há de ser pregado até os confins, e então virá o fim. E nós te damos honra, nós te damos glória, nós te damos majestade, nós te damos louvor, e nós te damos adoração. Em teu nome, Jesus, é que nós
oramos agradecidos. Agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Lembra disso, meus irmãos. Aproveite esse momento de adversidade para coletar todas as oportunidades que Ele colocou diante de você. Nós estamos encerrando. Amanhã estaremos reunidos aqui novamente para adorar ao Senhor. E eu quero lembrá-lo amanhã também às 20 horas, porque como eu comecei essa semana às 20, nós vamos às 20 e aí a partir do próximo sábado, né, nós voltamos para as 18 e aí de sábado, somente a próxima quarta-feira vai ser às 20, os restantes dos dias serão todas às 18, né, para que a gente possa aproveitar esse tempo, tá bom? Então, é isso que nós gostaríamos de compartilhar com você, deixar isso certo sobre a sua vida. E espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração, como ela incendiou o meu, quando eu comecei a pensar sobre esse tema. E o Senhor seja exaltado por meio de todas as coisas. Amém? Deixa eu ver aqui se tem... Ok, nenhum pedido de oração aqui. Então, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que estiveram aqui conosco, acompanhando, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube. Vamos ao Deus que possa abençoá-los. Amém? Então, vamos recitar nossa divisa e depois, com a bênção apostólica, nós encerraremos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencendo, vem Jesus. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e vai na paz do Senhor. Pelo visto, esse finalzinho queimou, desligou, né?